pergunta que a gente tem nesse segundo bloco é quão comuns são as fraudes contábeis entre grandes empresas privadas? Porque pareceu uma surpresa esse negócio das americanas, de repente eles trocam o CEO, né, o cara que comanda a empresa, e em 10 dias o cara descobre uma fraude fiscal, uma fraude contábil enorme, de 20 bilhões de reais e pede demissão. Será que isso daí é regra? Será que isso daí é exceção? Eu fui conversar, Bombig, com um professor canadense que acabou de publicar, agora no dia 5 de janeiro, um estudo, junto com mais dois colegas da Universidade de Toronto, muito interessante. Eles analisaram o que aconteceu com as empresas que eram clientes da Arthur Andersen. A Arthur Andersen era uma das maiores empresas de consultoria e auditoria privada, talvez a maior do mundo nessa área. E entre os clientes da Arthur Andersen estava a Enron, que era uma gigante uma empresa americana, gigante da área de energia, né? E a Enron descobriu-se um enorme fraude contábil nos balanços dela, eles tinham escondido bilhões e bilhões de dívidas e faliu. E levou com ela a Arthur Andersen. O que aconteceu? Todo mundo que era cliente da Arthur Andersen, e aí os professores lá na Universidade de Toronto dizem que cerca de um quinto das empresas, uma em cada 5 empresas, grandes empresas dos Estados Unidos com ações em bolsa, eram clientes da Arthur Andersen. E elas tiveram que, do dia para a noite, procurar outras auditorias para fazer a fiscalização, a auditagem dos seus balanços. E aí eles falaram, isso é uma oportunidade única, porque raramente isso acontece. E o que vai acontecer? Quando uma empresa de auditoria desse tamanho vai à falência por ser conivente, o que acontece? Todo mundo vai olhar. Acho que entrei no mudo aqui sem querer. Voltou, voltou. As empresas de auditoria que pegaram esses clientes vão olhar com microscópio as contas dos antigos clientes da Arthur Andersen, que, afinal de contas, se aconteceu com uma gigante como a Enron, pode ter acontecido com as outras. E daí, o que eles fizeram, Bombig? Eles compararam a proporção de empresas nas quais foram descobertas fraudes entre os ex-clientes da Arthur Andersen com todas as outras empresas do mercado. E o que eles descobriram? Que nas empresas ex-clientes da Arthur Andersen havia 3 vezes mais fraudes contábeis do que entre as outras empresas. Com base nisso, eles estimam, então, que esse negócio de fraude contábil em empresa privada é mais ou menos como um iceberg. Aquilo que a gente vê, tipo Americanas, é apenas um terço do total de fraudes, no mínimo um terço do total de fraudes, e os outros 2 terços estão abaixo da linha d'água. Ninguém viu, porque os mecanismos de fiscalização e controle não deram conta. E aí eu perguntei para o professor Alexander Dyke o que ele achava que essa proporção valeria para o Brasil. E ele já tinha escrito um artigo anos atrás sobre comparando o Brasil e outros países nessa área de fiscalização e controle contábil de empresas privadas. Ele me disse o seguinte, falou, olha, se nos Estados Unidos só tem um terço que aparece, no Brasil deve ser mais. Essa Sem dúvida. proporção deve ser maior, pior ainda. E ele falou, não é demérito, também no Canadá é maior. Por quê? Por 3 motivos. Primeiro, porque os órgãos de fiscalização têm menos recursos para fazer essa fiscalização. E o segundo, não vou nem entrar no terceiro, mas o segundo, ele chama atenção para uma coisa realmente muito importante, que no Brasil é mais comum você ter grandes empresas cujo controle está concentrado na mão de uma família ou de poucos acionistas. Em geral, essas famílias e esses acionistas são pessoas ou entidades muito poderosas, com capacidade de influir também na legislação e nos organismos de fiscalização. Então, ele
baseado nos estudos dele, muito provavelmente o problema no Brasil, ou seja, a parte do iceberg contábil que a gente não está vendo, é maior ainda do que nos Estados Unidos, que já é essa proporção gigantesca, né? Para cada fraude que se descobre, há outras duas que permanecem abaixo da linha d'água. E ele falou alguma coisa sobre a punição, né? Porque muita gente comentando isso, né, no Brasil. Aqui ninguém, você não vê executivo preso, né? E tal, teve a Lava Jato é uma outra história também, enfim, também eram empresas privadas, mas com negócios quase todos com negócios públicos, né, com governos. Ele disse alguma coisa sobre essa questão, porque assim, a impressão que dá de fato no Brasil é que você quebra uma empresa, você dá um golpe contábil e toca a tua vida, pede uma recuperação judicial, você acerta com os bancos, entra mais um dinheiro, monta outra e vai adiante. E vez ou outra a gente vê imagens de grandes executivos americanos lá com aquele uniforme laranja, né, andando ali naquelas cadeias. É verdade. Ele falou uma coisa muito interessante, Bombig. Ele disse que o que aconteceu nos Estados Unidos, em outros países também, mas principalmente nos Estados Unidos, depois desse escândalo da Enron, e que levou à falência da Arthur Andersen, foi uma mudança na legislação que aumentou os incentivos à delação. De que jeito? Por quê? Porque a delação, quem sabe da sacanagem é o funcionário da empresa. Muito Contador. mais do que o funcionário mesmo, que participa de administração. Quem expôs, no caso das americanas, é típico, né? Quem expôs o escândalo? O CEO da empresa, o cara com 10 dias. Tem uns mistérios nesse caso da americana, né? Tem um cara que entra, fica 10 dias como CEO, e em 10 dias ele descobre um escândalo de 20 bilhões de reais, que eram contabilizados de um jeito, mas na verdade eram dívidas. Os donos da americana são donos há 40 anos da empresa. 40 anos. Eles nunca descobriram isso? Nunca souberam? E a meritocracia, e a capacidade de gestão, né? Tão decantada das empresas privadas, passou ao largo, né? Não viram nada? Uhum. É estranho, né? Mas o que eles dizem é o seguinte, que o professor Dike diz é o seguinte, o que funciona é você dar estímulos para delação dos próprios funcionários pela empresa. E como é que você dá esse estímulo? É incrível, mas tem funcionado nos Estados Unidos, segundo ele. Primeiro, você garante que essa pessoa não vai ser processada pela própria empresa. Você cria uma legislação que bloqueia, que blinda o delator contra uma ação por parte do ex-empregador, porque obviamente demitido ele será. E o Uhum. segundo, você dá incentivo financeiro. Eles pagam até 30% do valor da multa aplicada contra a empresa que é pega cometendo uma fraude para o delator. E aí você gera uma indústria da delação. Mas, segundo ele, tem funcionado para aumentar o número de casos que chegam ao conhecimento do público, porque quem é fraudado não é só o sócio da empresa, né? Quem é fraudado são todos os credores dos bancos que emprestaram dinheiro. No caso aqui das americanas, um terço das dívidas são com bancos públicos, é o seu, o meu e o nosso, que está ali, né? Todos os acionistas, todo mundo que é fornecedor dessas empresas, né? Todos os fabricantes que vendem seus produtos através dela e que estão correndo o risco de não serem pagos, todo mundo que fez compras e que não sabe se vai receber os produtos, enfim, é um Os negócio, e empregados sem podem ser contar, demitidos, né? exatamente, 20 mil empregados, né? Que podem ir para o olho da rua, e sem contar todo o efeito cascata que isso tem, que isso Uhum. gera. Então, e a discussão, né? Eu perguntei para ele, falei, e aí? E essa história, a corrupção é maior no serviço, no setor público do que no setor privado? Eu falei, aqui no Canadá, pelo menos, são todos seres humanos. Se você não dá incentivo para eles agirem corretamente, não importa se está no setor público ou no setor privado. Você tem que, né, saber que você vai ser punido se você cometer um erro do mesmo jeito, não faz a menor diferença. Uhum. Muito bom. Os bancos, os mais fortes sempre se salvam primeiro, né? Os bancos hoje já correram na justiça para garantir a parte deles. Vão ter que contratar bancas maravilhosas de advogados, são bancos muito fortes. Deve estar desesperado hoje é o cara que tem conta para pagar, é o empregado, é o pequeno fornecedor, né? Esse de fato
se beneficiaria se tivesse um sistema como esse eficiente, né, de delação ou de algum tipo de punição. Já pensou se tem uma lava-jato do setor privado, Bombinho? Onde é que a gente ia parar, né? Ah, mas aí vai ter que inverter o argumento. Porque, na verdade, assim, um argumento que, rapidamente aqui, um argumento que ó, a Lava Jato quebrou as empresas e não pode fazer, isso foi ruim para o país. É um argumento da esquerda, né? Tinha que colocar somente quem cometeu irregularidade na cadeia e preservar as empresas. Isso vale também para o setor privado, né? Seria tentar preservar as empresas, os empregos, quem fez a coisa certa não ser punido, e punir as pessoas, né? Punir quem participou de irregularidade, de eventual corrupção, né? Vale mais para o setor privado do que para a Lava Jato, do modo geral, eu acho. Exatamente. E, aliás, o próprio CEO que pediu demissão falou, né? Os acionistas precisam capitalizar a empresa, precisam botar dinheiro aqui para sanear, para ela ter chance de sobreviver, senão não vai. E é o que eles dizem que agora vão fazer, né? Bom, a gente já estourou nosso tempo aqui, a Camila Rocha está esperando a gente ali, a gente está ansioso para conversar com ela. Vamos ter que fazer uma síntese, eu vou fazer a síntese bem rápido aí, Marina, anota aí. É o seguinte, para cada fraude detectada, há 2 fraudes contábeis em empresas privadas que não vêm à tona. Essa é a resposta para a pergunta: quão comuns são as fraudes contábeis entre grandes empresas privadas? Muito bem, vamos lá para o terceiro bloco. A gente tem comentários aqui sobre esse assunto. Esse assunto das americanas tinha comentário ontem, né? Mas acho que hoje as pessoas estavam mais preocupadas com os militares, né? Deixa para lá. Vamos, então, passar para o terceiro bloco, conversar com a Camila Rocha, que é cientista política e pesquisadora do SEBRAE.